Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson, professor de matemática, para mais uma aula do SEAD Colabora. Aquela aula completa com o conteúdo que você está vendo aí, ó, na sua sala de aula. Então, para hoje, eu separei um material bem legal, que é análise de gráficos de setores. O que é esse gráfico de setores? É aquele gráfico de pizza, né? A gente conhece assim, gráfico de pizza. É aquele gráfico que está muito presente no nosso dia a dia, em pesquisas estatísticas, nos telejornais, sites, na rede social. E de quebra a gente encontra o quê? Porcentagens dentro desse gráfico. Então hoje nós vamos fazer uma análise de alguns gráficos. É uma aula bem tranquila, bem de leve, para a gente ver alguns gráficos, né, com situações cotidianas, e a gente vai analisar juntos e chegar em respostas adequadas para cada tipo de gráfico, certo? Então qual que é o nosso desafio da nossa aula de hoje? Vamos lá! É analisar gráficos de setores a fim de chegar em soluções acerca de problemas cotidianos. Para a gente começar, nós vamos relembrar um pouquinho alguns conceitos. Gráfico, gráfico de setor, e aí a gente já passa para os exemplos. Combinado? Vamos lá. O que são gráficos? São representações visuais de dados que facilitam a compreensão e análise de informações complexas e serve para divulgar informações de maneira rápida e compreensível, auxiliando as pessoas na tomada de decisões. Então é a gente pensar o seguinte: nós temos dados de uma determinada pesquisa e para facilitar o entendimento desses dados, nós usamos os gráficos. É uma forma visual, né, da gente visualizar esses dados, é uma forma chamativa, né, para chamar o seu leitor, aquela pessoa que está vendo esses dados, para que ele se interesse por essa pesquisa, por esses dados, e facilite também, né, o trabalho com essa pesquisa, né, a análise desses dados. Então nós usamos os gráficos para isso. Mas de forma mais específica, os gráficos de setores, que são os gráficos de pizza, são aqueles que vão dividir um círculo em setores, em pedacinhos, proporcionalmente representando a composição percentual de partes de um todo. São eficazes no resumo de informações e facilitam a compreensão das proporções entre as partes de um todo. Então é a gente pensar numa pizza, gente. Nós temos uma pizza redonda e nós vamos partir a nossa pizza em alguns pedaços. Diferentemente da fração, né, que nós temos uma pizza, né, o círculo lá que é dividido em partes iguais, aqui no gráfico de setores, essas partes não necessariamente são iguais, elas podem ter tamanhos diferenciados. E é isso que nós vamos observar, o tamanho dessa fatia, o tamanho desse setor, desse pedacinho aí, que nós vamos analisar tanto a porcentagem, nós vamos analisar o ângulo que isso é feito, né? Vocês aí em sala de aula já aprenderam a construir esse tipo de gráfico. Pessoal, é isso que nós vamos trabalhar hoje, né? Trabalhar com essa questão dos setores, desses pedacinhos. Vamos pensar como se fosse uma pizza, né? Lá na fração, a gente tem a ideia da partição, né, do todo em partes iguais. A pizza partida em fatias iguais. Aqui é um pouco diferente. Nós temos como se fosse uma pizza, porém são pedaços diferentes, que são os setores, que vão representar tamanhos diferentes de alguma coisa. E essas coisas, né, esses dados, eles são dados em porcentagem. Então nós vamos analisar essa porcentagem, analisar o ângulo desse setor, dessa fatia, desse pedaço, certo? Então é isso que nós vamos nos preocupar a partir desse momento, certo? Olhando então o nosso primeiro exemplo. Olha só. Antes disso, os elementos de um gráfico de setor. Eu coloquei aqui para ficar um pouco mais claro para vocês. Ó, o que nós temos então num gráfico de setor? Fatias ou setores, que vai indicar as categorias ou as partes do todo. A legenda, que é muito importante a gente se atentar para as legendas, né? As cores que vão ter ali, né? O que cada cor quer dizer,
a porcentagem que vai estar ali também, né? Cada um vai representar uma característica de uma categoria em específico. E nós vamos ter também os ângulos, que ajudam a perceber visualmente as diferenças nas quantidades. E uma coisa importante, aí na sala de aula de vocês, vocês aprenderam a construir esse gráfico. Trabalhar montando, né, esse gráfico, fazendo essa partição de forma correta, analisando o tamanho de cada setor por meio do ângulo, encontrando o ângulo de cada setor. Então, nesse momento que vocês já sabem construir esse gráfico, vocês já compreendem um pouco mais sobre essas categorias, né, esses setores que vão ser partidos desse todo que é o nosso gráfico, certo? Então, com base nisso, agora sim nós vamos para o nosso primeiro exemplo. Olha só, o gráfico de setor circular abaixo apresenta a distribuição de dispositivos eletrônicos utilizados por pessoas ao longo do dia. Então, nós temos aí um gráfico com o título Uso de dispositivos eletrônicos, e nós temos aí smartphone, computador, televisão, videogames e outros. E nós temos algumas perguntinhas para nós pensarmos juntos. Olha a primeira, qual que é o título do nosso gráfico? Tá bem fácil, né? Uso de dispositivos eletrônicos. Então, assim como os outros gráficos, o gráfico de setor também vai apresentar para a gente esse título, né? Então, nós vamos ter esse título aí para a gente se orientar, né? Sobre daquilo que o nosso gráfico está falando. Letra B. O que a legenda está indicando ao leitor? Está indicando que as categorias, né, que esse gráfico está apresentando para a gente são o quê? São os dispositivos eletrônicos que foi pesquisado. Quais são eles? Smartphone, né, que está em azul um pouco mais claro, computador em laranja, televisão na cor cinza, videogames em amarelo e outros, né, que está em cor azul escura. E letra C, qual que é o dispositivo que foi mais usado? Observar o nosso gráfico e ver qual foi a maior fatia desse nosso gráfico. Vai dizer o que pra gente? Qual que foi o dispositivo mais usado? E qual que foi, pessoal? Isso mesmo, foi o smartphone. Foi o dispositivo eletrônico mais utilizado nessa pesquisa aí. Tudo bem? Então vamos para a nossa segunda questão, nosso segundo exemplo. Olha o nosso segundo exemplo. Fala o seguinte: o gráfico ao lado mostra a preferência de transporte dos alunos de uma escola. Qual meio de transporte foi o mais utilizado pelos alunos? Se a gente for observar o nosso gráfico, olha o que nós temos aí. Título dele: preferência de transporte dos alunos. Se a gente observar, nós temos na maior fatia aí, que é o ônibus, com 50%. Depois, o segundo maior é qual? É o amarelo, né, com 25%, um quarto do nosso gráfico, né, carro. Depois, bicicleta com 16,7% e o menorzinho aí, né, é a pé, que é 8,3%. Então a pergunta é fácil, qual que é o meio de transporte que foi o mais utilizado pelos alunos? É claro, né, pra gente é bem tranquilo a gente identificar que foi o ônibus, a maior fatia, 50%. Tudo bem? Vamos pro próximo exemplo? Exemplo 3. O gráfico mostra a distribuição de horas de estudo de 4 alunos durante a semana. Qual aluno estudou mais horas durante a semana? Então, se a gente for observar esse novo gráfico, nós temos aí como título, distribuição de horas de estudo por aluno. Nós temos João com 33,3%, Ana com 22,2%, Carlos com 26,7% e nós temos Maria com 17,8%. O que ele pediu para a gente? Qual que foi o aluno que estudou mais horas durante essa semana? Se a gente observar o nosso gráfico, qual que é a maior fatia? A maior fatia é a fatia em cor rosa, né? Então, João foi o aluno que estudou mais horas durante essa semana. 33,3%.
em relação à distribuição de horas de estudo. Tranquilo, né, pessoal? Olha o nosso próximo exemplo. Durante o período eleitoral, uma pesquisa foi realizada com 2.650 pessoas para entender os motivos que as levaram a apoiar uma prefeita em sua campanha de reeleição. As respostas obtidas foram organizadas no gráfico ao lado. Então, se a gente observar o gráfico, olha o que nós temos aí. Nós temos algumas categorias. Primeira categoria, bons resultados na gestão, na cor azul, né? Que tem 52%, ou seja, 52% das pessoas responderam o quê? Que apoiaram a prefeita pelos bons resultados na gestão. Depois, nós temos a segunda categoria, que é proximidade com a comunidade, cor laranja, 14% responderam isso. Depois, próxima categoria é continuidade de projetos. 26% dessas 2.650 pessoas disseram que apoiaram essa prefeita à reeleição por causa disso. E por último, teve uma campanha eficaz na cor amarela. 8% responderam isso. Certo? Então nós lemos o nosso gráfico. Agora vamos para o próximo slide, só para vocês verem o que pediu para a gente. Ó. Sobre o gráfico, é correto afirmar que... Vou ler com vocês todas as alternativas. Primeira, 14% dos entrevistados apoiam a prefeita porque desejam a continuidade dos projetos. B, 52% reconhecem os bons resultados de sua gestão. C, a maioria dos entrevistados valoriza a sua proximidade com a comunidade. E D, 26% julga a sua campanha como eficaz. Então agora eu vou deixar uns 3 minutinhos para vocês analisarem novamente esse gráfico e olhar alternativa por alternativa e escolher a correta, certo? Então 3 minutinhos para vocês encontrarem a resposta correta e aí a gente volta para discutir e encontrar ela juntos. Combinado? Vamos lá então. Voltando então para a gente corrigir esse exemplo que eu deixei para vocês, né? Nós lemos, né, o nosso gráfico juntos, tentamos ver cada categoria, a porcentagem para cada categoria e agora nós vamos analisar cada uma das alternativas. Vamos juntos? De olho na tela aí, ó. Primeiro, 14% dos entrevistados apoiam a prefeita porque desejam a continuidade dos projetos. Se a gente observar, deixa eu abrir aqui, ó, minha caneta, porque a gente vai escrevendo e riscando juntos o gráfico. Ó, chegar só um pouquinho para cá. 14% apoiam a prefeita porque desejam a continuidade dos projetos. Continuidade dos projetos, se vocês visualizarem, ó, é a cor cinza. Quantos que nós temos aqui na cor cinza, gente? 26%. Então essa primeira aqui, ó, não tá correta, falsa. Agora, letra B. 52% reconhecem os bons resultados de sua gestão. Bons resultados é a cor azul. Na cor azul nós temos quantos por cento? Ó, 52%. Então pode ser essa questão correta. Vamos olhar as outras? Olha só. Letra C. A maioria dos entrevistados valoriza a sua proximidade com a comunidade. Proximidade com a comunidade é laranja. Mas a fatia laranja aqui, ó, ela é a maioria dos entrevistados? 14%? Não, não é. Olha a letra D. 26% julga a sua campanha como eficaz. Campanha eficaz é a cor amarela. Se eu observar o amarelo aqui, é 8% e não 26%. Então, qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa B. 52% reconhecem os bons resultados de sua gestão. E aí, chegaram nessa resposta? Chegaram na letra B como resposta? Ótimo! Se não, entenderam como que a gente chegou nessa conclusão? O importante é isso. Mesmo se você não, né, ter chegado nessa alternativa, mas você entender, né, o processo que se deu para a gente chegar nessa conclusão.
Tudo certo? Então volta na tela, porque aí eu vou apagar aqui agora para a gente poder ir para o nosso próximo exemplo. Vamos juntos para o próximo exemplo? Olha só. Exemplo 6. O gráfico abaixo, que eu coloquei do ladinho, tá? Eu mudei de última hora para a gente conseguir visualizar ele um pouco melhor. Apresenta a situação final na disciplina de matemática dos 35 estudantes da 7ª série C. Então, o que nós temos aqui? A maior fatia que está em verde são os aprovados. Quantos por cento? 73%. A fatia em vermelha são os reprovados, né? 6%. E nós temos aí amarelos que ficaram de recuperação, 21%. Olha só, então vamos ver o que eles perguntaram pra gente sobre isso. Após a leitura do gráfico, responda os itens. Primeiro, qual que é a porcentagem de estudantes aprovados, reprovados e em recuperação em matemática nesta série? Vamos para o nosso próximo slide, que eu acho que eu deixei um em branco para a gente escrever. Deixei. Vamos voltar lá. Nós temos que olhar os aprovados, reprovados e os em recuperação. Aprovados são quantos, pessoais? São 73% aprovado, né? Então vamos escrever isso lá? Ó. Aprovados. Setenta e 3%. Não é isso? Vou colocar aqui, ó, letra A. Agora vamos voltar lá de novo no slide para a gente ver os reprovados, 6%. Então, os reprovados ,6%. Agora vamos ver os que ficaram em recuperação. 21%, que é o que está em amarelo. Então, recuperação. ,21%. Certo? Agora vamos ver a letra B? Quantos estudantes frequentaram esta série? E agora? Quantos estudantes que frequentaram essa série? Se a gente voltar aqui, ó, na nossa pergunta, ele fala o quê? Que 35 estudantes frequentaram a 7ª série C. Então, a nossa resposta é 35 para a letra B. Então, ó, B, 35 estudantes. Agora, olha a letra C. A letra C fala o seguinte: quantos estudantes foram aprovados e reprovados? Nós temos essa informação? Não, nós temos a porcentagem dessa informação. Mas nós já estudamos, né, nas aulas anteriores, como que a gente encontra a porcentagem de um número. Então, nós vamos encontrar o quê? A porcentagem dos aprovados e dos reprovados sobre a quantidade total de alunos. Vamos juntos, então? Ó, voltando lá no slide. Como que nós vamos fazer isso? Podemos fazer uma regra de 3 simples. Deixa eu só mover a nossa bolinha aqui. Então, nós podemos fazer o seguinte, ó. Primeiro dos aprovados. Vou escrever aqui, ó. AP, de aprovado. Regrinha básica. Nós podemos dizer o quê? Que 35 estudantes é o total, 100%. Quantos que eu quero? Só os aprovados são 73%. Então, eu coloquei no lugar errado. Peraí, volta. Porcentagem. Então, é aqui. 73%. Eu vou descobrir a quantidade de alunos. X. Agora sim. Vamos multiplicar cruzado? Vai ficar o quê? 100 vezes X, 100X. Vou passar aqui para cima.
100x. 73 vezes 35. Vamos fazer juntos aqui no cantinho? Ó, 73 vezes 35. O 5 vai multiplicar todo mundo lá em cima. 5 vezes 3 dá 15, sobe 1. 5 vezes 7, 35 com mais 1, 36. Coloca um 0 e agora vamos multiplicar o 3. Vai multiplicar todos lá em cima. 3 vezes 3 dá 9. E 3 vezes 7 dá 21. Somando isso daqui, eu vou ter o quê? 5 mais 0 dá 5, 6 mais 9 dá 15, sobe 1. 3 mais 1, 4 com mais 1, 5 e desço 2 aqui. Então, 2.555. Vou colocar aqui. Então, x vai ser o quê? 2.555. O 100 que está multiplicando passa dividindo. Agora, deixa eu apagar essa continha aqui para a gente continuar. Observem comigo. Eu tenho uma divisão por 100. Lembra o que a gente faz quando a gente tem uma divisão com 100? Nós temos uma vírgula que vai andar para trás, voltar para a esquerda do nosso número. É claro que nós não vamos ter uma quantidade exata de estudantes. Vai ser um valor aproximado, né? Se eu voltar 2 casinhas, né? Porque eu tenho 2 zeros aqui, ó. Como que vai ficar, então, o nosso número? Ó, x vai ser igual a... Andando 2 casinhas para trás, ó. 1, 2, 25,55. Ou seja, foi aprovado cerca de 25 alunos, certo? 25,5, né? Mas como não tem jeito de ter meio aluno, então 25 alunos, quase 26, certo? E os reprovados? Os reprovados, nós vamos fazer da mesma forma. Ó, 35 é 100%. Então, 6% vão ser quanto? Vai ser x, quem eu vou descobrir. Regrinha de 3, nós vamos multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x. 6 vezes 35. Vamos fazer aqui no cantinho? Ó, 35 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 3 dá 18. Com mais 3, 19, 20, 21. Então, eu vou ter 210. Certo? Agora, continuando aqui a nossa conta. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 210 dividido por 100. Olha o que vai acontecer. Nós vamos voltar com a nossa vírgula 2 casinhas para trás novamente. Então, 1, 2. Então, quantos que foram reprovados? 2,1 estudantes. Ou seja, cerca de 2 alunos foram reprovados. Certo? Descobrimos, então, a quantidade dos aprovados, que foram 25, e dos reprovados, que foram 2. Essa foi a letra C. Tudo certo, pessoal? Então, o que nós fizemos nessa questão? Primeiro, a porcentagem dos aprovados, reprovados em recuperação. Letra B, a quantidade total de alunos que participaram dessa pesquisa, que foram 35. E na letra C pediu o número de estudantes aprovados, 25. Não foi exato, né? Mas aproximado 25. E dos reprovados também, aproximado 2 estudantes. Certo? Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, pausem o vídeo aí, tá? Para vocês copiarem todas essas respostas. Que agora eu já vou limpar a nossa lousa aqui, a nossa imagem, para nós podermos ir para o nosso próximo exemplo. Certo? Vamos lá, então. Ah, agora é com você. Chegou a sua hora de brilhar agora, a sua hora de trabalhar em cima dos gráficos. Olha só. Sobre o gráfico de setores a seguir, assinale a alternativa correta. Observe esse gráfico aí, ó. O título dele é Distribuição da População de Animais no Brasil. Então nós temos na cor azul os cães, verde as aves,
laranja, os gatos, vermelho, peixes e em roxo, répteis e pequenos mamíferos. Com base nisso, olha só. Marque a alternativa correta. A verdade é a correta ou é a incorreta? É a incorreta, pessoal. Olha só, bastante atenção. É a incorreta. Ou seja, nós temos 3 alternativas corretas e uma que não está. Eu quero que vocês encontrem essa alternativa que está errada. Olha só, vou ler junto com vocês e depois eu dou um tempinho para vocês pensarem. Ó, letra A população de cães é a maior entre os animais no Brasil. B, se somarmos as porcentagens de cães e gatos, vamos obter 67%. C, a menor população de animais se refere a répteis e pequenos mamíferos. E D, somando todas as porcentagens do gráfico de setores, obteremos 100%. Então eu vou deixar para vocês aí mais uns 5 minutinhos, eu acho que é bom porque vocês vão analisar o gráfico, tem, né, uma continha aqui para fazer de soma. Então 5 minutinhos para vocês chegarem com a resposta correta e nós vamos corrigir juntos. Combinado? Então vamos lá.
Voltando então para a questão, vamos resolver, ver se você acertou? Olha só, pessoal, de olho na tela para ver se a alternativa que você marcou foi a correta. Olha só. Letra A população de cães é a maior entre os animais. Se a gente observar aqui, ó, o cães, cor azul, não é o maior setor, o maior pedacinho aqui do nosso gráfico, não é a cor azul? Então essa está correta, é verdade essa primeira. Então, ótimo, nós queremos encontrar a incorreta, lembra disso. B, se somarmos as porcentagens de cães e gatos, vamos obter 67%. Vamos somar juntos aqui, cães e gatos. Cães, 39. E gatos são, que é laranja, 17. Vamos fazer aqui juntos? Ixi, tá ruim aqui, deixa eu tentar colocar mais aqui embaixo. Aqui, ó, 39 mais 17. Vamos ver quanto que vai dar? Ó, 9 mais 7 dá quanto? 16, né? Sobe 1. 3 mais 1 é 4, com mais 1, 5. Então, cães e gatos, as duas categorias juntas, somadas, dá quanto? 56%. Não dá 67%. Então, acho que nós encontramos a nossa incorreta que nós queríamos. Mas vamos analisar as outras, só para a gente ver que, né, nós não vamos ter nenhum problema aí marcando a errada. Olha a C. A menor população de animais se refere a répteis e pequenos mamíferos. A menor população de animais é o que está em roxo, ó, 2%. Ó, para vocês verem aqui no gráfico. Répteis e pequenos mamíferos, tá correto. E a última, somando todas as porcentagens do gráfico de setores, obteremos 100%. Nós já somamos aqui, ó, o cães e gatos, que já deu 56%. 56 mais 2, os répteis, vai dar o quê? 58. 58 mais 14. Deixa eu ver aqui que eu risquei aqui em cima. Isso. Então, 58 mais 14. Vamos fazer juntos? Ó. 58 mais 14. Vamos ver quanto que dá? Nós vamos ter 8 mais 4 dá 12, sobe 1. 5 mais 1, 6, com mais 1, 7. 72. Então, nós já somamos aqui cães, nós já somamos gatos, os répteis e pequenos mamíferos, e nós também já somamos os peixes. Está faltando quem? Só as aves. Então, é somar 72 mais 28. Vamos ver se vai dar 100%? Ó, apagar aqui para a gente ter espaço. 72 mais 28. 2 mais 8, 10. Sobe 1. 7 mais 2, 9, com mais 1, 10. Fecha em 100%. Então, nós podemos concluir o quê? Que a alternativa incorreta, que era aquela que nós queríamos, é a alternativa B de bola. Se nós somarmos, então, as porcentagens dos cães e dos gatos, nós vamos obter 67%. E não é isso. Tudo bem, pessoal? Chegaram nessa resposta também? Ah, eu espero que sim. Chegaram na incorreta, né? Ótimo. Então, para a gente seguir, nós vamos ver o que nós aprendemos com a aula de hoje. Nós aprendemos, então, a analisar situações cotidianas presentes em gráficos de setores, compreendendo sua funcionalidade. Então, pessoal, com base nessa análise gráfica, análise desses gráficos de setores, os gráficos de pizzas, né? Nós conseguimos analisar os setores que são maiores, menores, as porcentagens que estão ali, os valores que estão representados, as categorias de cada setor, né, de cada pedacinho do nosso gráfico. E com isso, a gente chegou a algumas conclusões juntos, certo? Então, esse era o nosso objetivo da nossa aula, né? A gente analisar esses gráficos juntos, esses gráficos que vocês já sabem construir e que agora a gente está só trabalhando mesmo com essa análise das informações presentes neles, certo? Para ficar um pouco mais tranquilo e revisar ainda mais esse conteúdo,
Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês aí na descrição desse vídeo. Então acessa aqui embaixo na descrição essa lista de exercícios para vocês fazerem, tá? E eu peço para vocês não deixarem de curtir esse vídeo. Curte o vídeo, né, para sempre vai estar aparecendo para vocês novos vídeos aqui do SEAD, e compartilha também com outros colegas que não estão tendo a oportunidade de assistir esse vídeo agora. Combinado? Então eu vou ficando por aqui, espero vocês na próxima, tá? E peço para que vocês não deixem de acessar o nosso site também, tá? O nosso site do SEAD tem todas as aulas completas, tanto de língua portuguesa, tanto de matemática quanto de língua portuguesa também, para que vocês ficarem aí com toda a revisão em dia. Combinado? Então até mais!